Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. As manchetes dessa sexta. Marum se reúne com Rodrigo Maia para debater estratégia de votação da reforma da Previdência. GP-10 tem inflação de 0,23% em fevereiro. Presidente do STF, Carmen Lúcia, mantém suspensa a posse de Cristiane Brasil. PGR se manifesta contra habeas corpus preventivo para Lula. Essas e outras notícias, agora, no Jornal do Brasil. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O presidente Michel Temer discutiu na quarta-feira no Palácio da Alvorada a criação do Ministério de Segurança Pública, que terá, entre outras atribuições, cuidar da Polícia Federal. O debate foi feito durante encontro com ministros e com comandantes das 3 Forças Armadas. Pelo desenho em discussão, o Ministério da Justiça será esvaziado. A Polícia Federal, hoje subordinada ao MJ, será transferida para o novo ministério, assim como outras polícias. A Polícia Rodoviária Federal também sairá do MJ. Na prática, os órgãos mais importantes que ficarão sob os cuidados da Justiça serão o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Temer quer assinar a medida provisória e instituirá a nova pasta ainda nesta semana, um decreto posterior para a suspensão das atribuições. No discurso de Temer, criar um novo Ministério de Segurança Pública neste momento passa a ideia de que o governo federal está respondendo à crise de segurança e escalada de violência em diferentes estados do país, como o Rio de Janeiro. Além disso, afirmam ministros, o presidente quer atender a parlamentares da chamada bancada da bala na Câmara dos Deputados, já que a pasta é um pleito deles desde 2017. A discussão da nova pasta também desvia o foco da reforma da Previdência, que para o governo dos bastidores tem poucas chances de passar na Câmara. O Índice Geral de Preços -10, IGP-10, registrou inflação de 0,23% em fevereiro. A taxa é inferior ao 0,79% registrado em janeiro, mas superior ao 0,14% de fevereiro do ano passado. A taxa acumulada em 2018 até fevereiro é de 10,02%. Em 12 meses, o IGP-10 acumula deflação, queda de preços, de 0,42%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A queda da taxa de janeiro para fevereiro foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPCA, que registrou inflação de 0,09% em fevereiro, ante uma taxa de 0,6% registrada no mês anterior. Por outro lado, os preços no varejo e o custo da construção tiveram alta da inflação de janeiro para fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, passou de 0,36% em janeiro para 0,57% em fevereiro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção subiu de 0,08% em janeiro para 0,32% em fevereiro. O IGP-10 mede a variação dos preços no período entre os dias 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A Caixa realizou na quarta-feira, dia 14, o concurso 2014 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 16, 32, 40, 46, 53 e 56. Não houve acertadores e o prêmio acumulou em 100 milhões. A Quina teve 46 acertadores. Cada um levou R$ 65.621,53. Outras 4.140 apostas acertaram a quadra. Neste caso, o prêmio é de R$ 1.041,61. A estimativa de prêmio era de 71 milhões. O sorteio foi às 20 horas, horário de Brasília, em Vinhedo, São Paulo. O concurso 2015 da Mega Sena será realizado no sábado, dia 17. Passado o carnaval, o governo volta o foco para a reforma da Previdência. Ontem, quinta-feira pela manhã, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para debater as estratégias e conseguir os votos dos deputados indecisos. Já na quarta-feira, no dia 14, Marum se reuniu com o presidente Michel Temer, no Palácio da Alvorada, disse que a base continua otimista para aprovar a proposta ainda este mês. Esta missão em conquistar uma a cada 2 indecisos é uma missão difícil. Nós não estamos subestimando a missão. Sabem que é uma missão difícil, mas não impossível.
O governo precisa de pelo menos 40 votos. Como é uma proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência precisa de 308 votos dos 513 parlamentares. O governo argumenta que a reforma retira privilégios e que, se não for aprovada, o Brasil deve quebrar em alguns anos. Já a oposição rebate e diz que a reforma retira direitos. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, irá responder aos questionamentos do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal STF, na próxima segunda-feira, dia 19, de acordo com o gabinete do ministro. A princípio, o encontro será às 17 horas. No último sábado, dia 10, Barroso mandou intimar Segovia para esclarecimentos após o diretor-geral da PF, em entrevista, indicar que a tendência é que as investigações contra o presidente Michel Temer sobre o decreto dos portos sejam arquivadas. Barroso é relator do inquérito, em tramitação no Supremo, tendo em vista que tal conduta, se confirmada, é manifestamente imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa e até mesmo penal. Determino a intimação do senhor diretor da Polícia Federal, delegado Fernando Segovia, para que confirme as declarações que foram publicadas, preste os esclarecimentos que lhe pareçam próprios e se abstenha de novas manifestações a respeito, diz o despacho de Barroso. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou na quarta-feira parecer ao Supremo Tribunal Federal STF contra o pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para evitar a eventual prisão preventiva dele após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal. No parecer, Raquel Dodge argumentou que o habeas corpus não pode ser concedido pelo STF porque o mérito do mesmo pedido ainda não foi julgado pela instância inferior, o Superior Tribunal de Justiça STJ. Além disso, a procuradora reafirma entendimento favorável do Ministério Público pelo início da execução provisória da pena, após julgados os recursos em segunda instância. Estes fundamentos mostram que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a execução provisória da pena de prisão não é desproporcional, nem levará injustamente à prisão, réu cuja culpa não esteja satisfatoriamente demonstrada. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, confirmou decisão de manter suspensa a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho, até que o plenário da Corte julgue o caso. A data desse julgamento ainda não foi marcada. Para Carmen Lúcia, a posse de Cristiane Brasil é uma questão em que se discute a constitucionalidade de uma decisão do presidente da República. Por isso, é competência do Supremo fazer o julgamento. O Superior Tribunal de Justiça chegou a autorizar a posse, mas logo depois, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, voltou a suspender o ato, a pedido do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. Em nota, o movimento comemorou e disse que mantém a confiança no judiciário para evitar a posse. Já a Advocacia Geral da União avaliou que a decisão não prejudica a defesa feita pela AGU de que a escolha de ministros de Estado é um ato exclusivo do presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publicou uma resolução na qual definiu que os candidatos poderão financiar as campanhas eleitorais neste ano com recursos próprios. A Resolução 23.553, cujo relator foi o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, foi publicada no último dia 2, no Diário da Justiça Eletrônico, e disciplina os procedimentos relativos à escolha e ao registro de candidatos à presidência da República, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital. Conforme o texto da resolução, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido para o cargo o qual concorre. De acordo com o TSE, os limites em 2018 serão os seguintes: presidente da República, 70 milhões. Governador de 2,8 milhões a 21 milhões, conforme o número de eleitores do estado. Senador, de 2,5 milhões a 5,6 milhões, conforme o número de eleitores do estado. Deputado federal, 2,5 milhões. Deputado estadual e deputado distrital, 1 milhão. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Michel Temer, que liberava o autofinanciamento irrestrito de campanha, mas na ocasião, técnicos legislativos informaram que caberia ao TSE definir as regras. Você está ouvindo Jornal do Brasil.
Santa Catarina registrou taxa recorde em doações de órgãos em 2017. Foram 282 doadores de múltiplos órgãos, 3 vezes mais que a média brasileira comparando o número de habitantes. Para o coordenador da Central de Transplantes de Santa Catarina, os resultados refletem o treinamento de 600 médicos e enfermeiros realizados por ano. As equipes discutem como envolver as famílias no hospital. Essa relação de ajuda, esse apoio, esse acolhimento, resulta lá no final, quando é colocada a possibilidade de doação em mais doações. Detalhe o coordenador, Joel de Andrade. Cerca de 67% das famílias abordadas em hospitais catarinenses autorizam a doação. Em relação à fila de espera, no entanto, o dado é positivo, não aumentou o número de transplantes, mas é um passo importante na luta para salvar vidas. A fila de espera por um órgão é nacional. No ano passado, 1.217 pessoas foram convocadas para fazer um transplante. Em Santa Catarina eram 559 pacientes na fila de espera por um transplante em 2017. Agora, no Jornal do Brasil, Placar Esportivo. O técnico Fábio Carille deixou a Arena Corinthians na quarta-feira chateado. O treinador admitiu dificuldade em fazer o timão jogar após a derrota de 1-0 para o São Bento, a terceira na competição, segunda de maneira consecutiva. Apesar do revés, ele não cogita alterar o esquema 4-1-4-1 para as próximas partidas, mesmo que tenha feito isso durante o jogo. Até porque estamos sem referência na frente. Estou no processo de procurar mesmo. Gostei do 4-1-4-1 na Flórida. Agora não tem funcionado. Preciso ver se são as peças ou se meu treinamento precisa ser melhor. Vamos analisar, reconheceu o treinador alvinegro. Na entrevista coletiva, Carille também citou uma sondagem recebida do Atlético Mineiro. O treinador disse que as conversas não avançaram, reforçou sua felicidade no Corinthians, mas agradeceu o contato. O nome de Allan Kardec vem ganhando força nos bastidores do Corinthians nos últimos dias, principalmente por conta da aprovação por parte da comissão técnica de Fábio Carille. Ainda assim, é improvável que a contratação aconteça, ao menos agora. Quem garante é o pai do atacante, que leva o mesmo nome do filho, e concedeu entrevista ao portal Yahoo Esportes. No bate-papo, seu Kardec explicou que o jogador de 29 anos está muito satisfeito financeiramente na China. Por lá, ele tem contrato até dezembro. Em 2 jogos pelo Santos, Gabriel igualou sua marca de 2 gols em 1 ano e meio de Europa. A boa fase nesse retorno ao clube, que o revelou para o futebol, no entanto, é vista como ressalva pelo jogador. Na entrevista ainda no gramado após a vitória sobre o São Caetano por 2-0 na quarta-feira, no estádio da Vila Belmiro, o centroavante minimizou o fato de ter reencontrado a boa fase. Voltamos a vencer em casa, e isso é o mais importante. Foi bom vencer, também porque dá moral para o clássico. O Santos visita o São Paulo no domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. No tão esperado confronto entre Cristiano Ronaldo e Neymar, o português levou a melhor. Marcou 2 gols e foi o destaque do Real Madrid na vitória por 3-1 em cima do Paris Saint-Germain. Agora no jogo de volta, o brasileiro precisa dar o troco em grande estilo para garantir o time francês nas quartas de final da Liga dos Campeões e, consequentemente, eliminar um forte adversário na briga pelo posto de melhor do mundo. Tenho certeza que este vai ser um ano muito incrível para o Neymar. Estamos aqui para ajudá-lo, destacou Daniel Alves, que lamentou o relaxamento da equipe nos minutos finais no Santiago Bernabéu. Não deve ser na final contra o Boa Vista que o técnico Paulo César Carpegiani vai enfim poder contar com o lateral esquerdo Miguel Trauco e com o volante William Arão. A dupla trabalhou à parte na quarta-feira no Ninho do Urubu com o preparador físico Gustavo Araújo e ainda não estão liberados para a comissão técnica escalá-los. O William Arão sofreu uma lesão na coxa em um jogo treino realizado no Ninho do Urubu há cerca de 2 semanas contra o Bom Sucesso e desde então iniciou o tratamento. O jogador tem feito trabalhos na academia e já está em campo com a preparação física. Mesmo assim, ao que tudo indica, o volante ainda não vai estrear em 2018, na grande decisão. Você ouviu Placar Esportivo. E o Jornal do Brasil dessa sexta-feira fica por aqui. Para você um forte abraço, tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira. Você ouviu Jornal do Brasil.